Os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é que dá valor à comida. Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar a linguiça. Contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo, contar tudo, marcar os fatos. E eu encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma média, uma para mim e outra para a Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando papel até às 11h30. Ganhei 50 cruzeiros. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que havia guerra. E só lia nomes masculinos como defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? E ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre se distanciando, igual os políticos do povo. Eu cansava e sentava. E depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar. Não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrerem o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para a mamãe: o arco-íris foge de mim. Nós somos pobres. Viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginal. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Saí com a Vera. Notei a normalidade porque a polícia está nas ruas. Fui conversar com o servidor municipal. Ele queixou-se que pagou 5 cruzeiros de ônibus. Eu segui, olhando os paulistas circular pelas ruas com a fisionomia triste. Não vi ninguém sorrir. Hoje pode denominar-se o dia da tristeza. Eu comecei a fazer as contas quando levar os filhos na cidade. Quanto eu vou gastar de bonde? 3 filhos, eu, 24 cruzeiros, ida e volta. Pensei no arroz, a 30 quilos. Uma senhora chamou-me para dar os papéis. Disse-lhe que devido ao aumento da condução, a polícia estava nas ruas. Ela ficou triste. Percebi que a notícia do aumento entristece a todos. Ela que disse-me: eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa. O Auro perdeu, aumentou a carne. O Ademar perdeu, aumentou as passagens. Um pouquinho de cada um, eles vão recuperando o que gastam. Quem paga as despesas das eleições é o povo. Sonhei que eu residia numa casa residível. Havia banheiro, copa, cozinha e até quarto de criada. E era aniversário da minha filha Veronice. E eu ia comprar umas panelinhas que há muito ela havia pedindo. Mas antes eu não tinha condições de comprar. Sentei na mesa para comer e havia bife, pão com manteiga, batata frita, salada. Mas quando eu fui pegar outro bife, eu despertei. Que realidade amarga, né? Eu não residia na cidade. Eu residia na favela, na lama, às margens do rio Tietê. Com 9 cruzeiros apenas. 9 cruzeiros. Não tenho açúcar, porque o pouco que tinha, os meninos
comeram ontem quando eu saí. Pensando aqui, quem deve dirigir o país é quem tem capacidade, quem tem dó, amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro não sabe o que é fome. A dor, a aflição, a pobreza. Se a maioria revoltasse, o que pode fazer a minoria? Eu estou do lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambargadores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer. Porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho e havia um pretinho, Luiz Bonitinho. Ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando eu parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o nome do local, e os lixeiros haviam jogado carne no lixo. E ele colhia uns pedaços e me disse: "Leva, Carolina, dá pra comer." Então ele me deu uns pedaços e, para não magoar ele, eu aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne para comer os pães duros e dar a carne para os ratos. Mas ele disse que não, que havia 2 dias que não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde esperar. Esquentou a carne e comeu. Para não presenciar aquele quadro, eu saí pensando: faz de conta de que eu não presenciei essa cena. Isso não pode ser real num país fértil igual o meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi ferro no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. Mas no outro dia eles encontraram o pretinho morto. Os dedos dos pés abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou como se fosse de borracha. Os dedos dos pés pareciam um leque. Não trazia documentos, foi sepultado como um Zé qualquer. E ninguém procurou saber o seu nome. Marginal não tem nome. De 4 em 4 anos muda-se os políticos e não se soluciona a fome, que é o que tem sua matriz nas favelas.